Ok, estamos de volta e dando continuidade, então, ao nosso evento de hoje, gostaria de lembrar que tanto as palestras que nós tivemos agora de manhã, quanto esse debate que vai acontecer agora, estarão disponíveis no site do Inova Day, em breve, para que vocês possam assistir e compartilhar com seus amigos. Agora nós vamos passar, então, para o debate com as nossas convidadas, e lembrando que os presentes vão poder participar, basta levantar a mão, a gente leva o microfone, e todos que estão nos acompanhando pela internet, basta enviar as perguntas pelo chat do site ou pelo Twitter, utilizando a hashtag InovaDay. Com a palavra, Álvaro Gregório. Bom dia a todos, meu nome é Álvaro Gregório e eu estou, excepcionalmente, substituindo o Edvar Gert, que costuma sentar nessa poltrona. Está até muito larga para mim, mas é larga pela sabedoria dele, pelo conhecimento que ele tem. Então, eu vou tentar chegar mais próximo daquilo que eles estão chamando de debate, mas é, na verdade, uma mediação entre aqueles que estão aqui no auditório, querem fazer perguntas para as professoras, e aqueles que nos assistem pela internet e querem, sobre alguma dúvida, querem colocar alguma questão, por favor, encaminhe. A gente já tem algumas questões a serem encaminhadas aqui. Antes da gente começar esse bate-papo, então, eu gostaria de chamar a atenção para um lançamento que teve na semana passada, que é do Coletivo Educação. O Coletivo Educação trabalha muito tempo com dedicação e com grande parte de voluntarismo na construção de um livro que foi editado em formato papel agora pela nossa Telefônica e também está disponível para download em coletivo educ-ação.com. O livro chama-se A Volta ao Mundo em 13 Escolas. É um relato bem bacana. Eu ganhei esse livro recentemente. Sugiro que todos devem baixar esse livro. Ele está em PDF, disponível e gratuito para download. Gratuito não, você paga com um Twitter ou paga com um compartilhamento no Facebook. Então, fica aqui a dica. Eu acho que já mostrou aí na tela qual seria o endereço dele também. Bom, primeiro, queria agradecer demais a presença aqui das professoras Regina, professora Raquel, que foi muito bom ter ouvido o que nós ouvimos nessa manhã. E eu vou, primeiro, fazer as perguntas que estão vindo pela internet. A primeira é do Júlio Anjos, que é uma pergunta aberta para as duas. Qual a sistemática utilizada para a mensuração dos resultados da educação à distância, no que se refere à aplicabilidade do tema que foi ministrado e captado pelos alunos? Como é que avalia a educação à distância? Pode começar, professora. Olha, as universidades que têm campus avançado e que trabalham com a educação à distância, eu conheço, por exemplo, o trabalho da PUC do Rio de Janeiro. O que eles fazem é uma avaliação também à distância. Em determinados momentos, os alunos mandam os resultados da avaliação que vai sendo feita, e isso depois é dado a público para os próprios alunos, e há uma avaliação presencial também. Então, os professores, por exemplo, que têm um campus avançado no Acre, eles se deslocam do Rio de Janeiro e vão para lá, para analisar de perto. Então, tem essas duas possibilidades do trabalho com avaliação de educação à distância. A senhora tem alguma crítica sobre esse tipo de avaliação? A senhora acha que... Olha, para determinadas áreas, me parece que a educação à distância funciona de maneira bastante relativa. Ela não é uma unanimidade, digamos assim, ela não é viável para qualquer área do conhecimento. Eu vou usar a nossa área, a área da educação, a área da pedagogia. Você educar professores à distância, e isso é uma determinação do MEC, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê o ensino à distância a partir do ensino, depois do ensino médio, do ensino superior. Mas, na área da educação, é sofrível o resultado,
porque esse contato presencial de quem educa educadores é fundamental, até para sanar dúvidas, para compartilhar experiências, para supervisionar experiências também, né? Então, me parece que a educação à distância, no âmbito da pedagogia, é feita. Tem muita gente ganhando dinheiro no Brasil, e muito dinheiro com a educação à distância na área de pedagogia, mas eu, pessoalmente, acho que o ensino presencial numa área como essa, uma área como a medicina também, é mais valioso do que a distância. Se aplica numa situação de um país continental, como é o caso do Brasil, né? O Brasil é um país imenso e tem uma população de praticamente 200 milhões de habitantes, e há áreas no norte e no nordeste que não têm universidades tão numerosas e tão próximas de populações. Então, a educação à distância, sim, é um recurso, né? A Raquel, acho que... Eu gostaria também de falar, eu dei aula em escola do ensino à distância na rede claretiana, e, inclusive, fiz material também, material didático. Não é fácil. É um material, ainda é muito novo no mercado, mas eu acho que é o futuro da educação, por conta de várias questões. Uma delas, a dificuldade de ir e vir, né? Como a professora disse, as distâncias, né, do nosso país, as dificuldades das pessoas chegarem até essas universidades, e hoje as necessidades que as empresas exigem das pessoas, o curso universitário. Mas ainda tem muita coisa a ser vista. Como ainda é novo, tem que muita coisa a ser revista. Por quê? Por exemplo, eu falo do meu curso, que é o curso de arte. É muito difícil não ter aula prática. Então, eu acho, como, por exemplo, uma vez no mês tem a aula presencial. Essa aula presencial, eles vêm apenas para fazer a prova, deixam as provas e depois a gente passa as avaliações para eles. Mas a aula prática no ensino da arte é necessária. Então, quando sobrava um tempo, eu aplicava a prática por minha conta, mas não estava dentro do programa. Mas eu acho de extrema necessidade. E temos também um fenômeno que é o seguinte, que é colocar, mesmo nos cursos presenciais de graduação, uma parte sendo feita online ou sendo feita à distância, né? Virtualmente. Virtualmente, é. E isso tem conduzido ao seguinte, algumas disciplinas que se considera executáveis à distância, então se colocam lá. E uma das disciplinas que eu tenho visto com bastante frequência sendo à distância é a disciplina de comunicação e expressão, né? Que eu acho que é uma disciplina vital de acompanhamento e de relacionamento, mesmo porque, quando o aluno termina isso, ele fez todo esse curso à distância, ele vai fazer um exame nacional de avaliação, e ele não entende o enunciado, às vezes. Exato. Porque não teve uma formação de comunicação e expressão mais garantida, mais né? consistente. Mais né? consistente. É engraçado a forma de selecionar. Quer dizer, se eu tenho um conteúdo que eu posso deixar online, qual critério que eu uso isso para falar assim, não, isso aqui pode ser online? Ou eu deveria ter híbrido o tempo todo, né? Essa é uma questão muito especial, muito delicada, fazer essa seleção. O que se deixa online, o que necessariamente é presencial. O que a experiência nos mostra é um bocado que a Raquel acabou de apresentar aqui. Há experiências que exigem uma interação entre quem ensina e quem está aprendendo, né? Por exemplo, no caso da arte, essa questão da sensibilidade, das nuances da estética. O uso do material, né, professora? Os usos dos materiais, prático. Né? E, no caso que o senhor está apresentando também da comunicação e expressão, né? Num país também tão diverso quanto o Brasil, por exemplo, que usa verbos para significar a mesma coisa de forma diferente. Aqui no Sudeste, a gente fala fechar. Em certas regiões de Mato Grosso, fala cerrar. No Sul, fala chavear. Né? Então, essas nuances, se estão apenas impressas e são explicadas à distância, virtualmente, né? Numa aula pela internet,
foram emitidas, foram levadas, mas a interação é muito importante. Se houver possibilidade, via Twitter ou via o próprio Facebook usado nesse sentido, ou via um chat ou um grupo fechado que organiza um grupo e tem o diálogo simultâneo, como um pouco o que nós estamos vivendo agora, que os internautas estão mandando perguntas e nós estamos interagindo com eles, a situação fica mais viável. Mas nem sempre os cursos à distância têm essa instância da viabilidade de se falar diretamente com o aluno. Eu queria dar um exemplo que está muito na moda aqui no Brasil, inclusive um instituto aqui de São Paulo comprou os direitos de tradução, o Instituto Lehman, traduziu a Khan Academy, as aulas do Salman Khan, que dá aula de praticamente tudo, principalmente na área de ciências exatas. Eu acho que algumas pessoas aqui já conhecem. O Khan dá uma aulinha de 5 minutos pela internet para ensinar álgebra, ou equação de segundo grau, ou raiz quadrada, e ele dá a aulinha dele. Não tem interação nenhuma. O que os alunos dizem que é interessante é que, se eles não entenderam da primeira vez que eles viram, porque não é interativa a aula está gravada lá na internet, e ele vai lá quantas vezes ele quiser e assiste a aula. Ele volta àquela aula tantas vezes quanto ele precisar, até entender o conceito que foi explicado. Isso é diferente de uma aula presencial, em que a dúvida do estudante é discutida com ele diretamente. Então, os meandros, as nuances são dirimidos ali, são esclarecidos ali. Então, tem vantagens e desvantagens a questão da aula virtual. Ela pode ser democrática, no sentido de que ela alcança um âmbito muito grande de gente, mas a qualidade dela deixa a desejar em relação à aula presencial, que é sempre mais rica. Graças a Deus, né? Ainda bem, nós somos úteis. Nos substituiriam. Mas a questão também financeira, né? Acaba sendo um curso mais barato, só que as universidades ou faculdades acabam ganhando muito por isso, porque eu tinha mais de 900 alunos, e o tempo que a gente tem para trabalhar com eles é curto. Então, a gente não tem só que avaliar as atividades, a gente tem que ter esse tempo que a professora fala para eles tirarem dúvidas. Então, a gente também tem um período que tem que estar em aberto, eles têm que saber o horário que o professor vai estar online. Então, por exemplo, eu tenho 4 horas na semana para ficar online. Então, eu tenho que determinar qual é o dia e quais são as horas que eu vou estar online para o aluno me procurar. Então, eu tenho esse momento para tirar as dúvidas, eles não ficam sem dúvida. Mas tem muitas coisas que, nessa questão das aulas práticas mesmo, a gente não sabe como que o MEC, né, e como as pessoas vão administrar isso, né? Mas isso tem que ser avaliado, sim. Só uma palavrinha rápida. Me parece que a educação à distância, a educação virtual pela internet, democratiza muito o conhecimento, porque dá acesso amplo. Qualquer pessoa, não tem limite de idade, não tem limite de hora. Isso é lindo, né? A pessoa isso é bacana. Pode acessar a hora que quiser, não tem assim aquela referência, não, essa é para a idade até 17 anos. Não, todo mundo tem acesso. Mas isso diminui a qualidade também, né? Porque o que a Raquel disse, o que eu afirmo, é que a interatividade, principalmente quando os conceitos são novos ou mais complexos, a interatividade é muito importante. É aí que entra uma segunda questão aqui da Maria Lúcia, que está nos assistindo pela internet, que é sobre o seguinte: os portais educacionais têm utilizado de sua plena capacidade de levar conhecimento às massas, ou ainda existe capacidade tecnológica ociosa? Tem como ainda melhorar essa relação? Sem dúvida. Eu acho que uma coisa que eu fiz na minha apresentação foi mostrar o quanto tem sido usado de dinheiro público, de recurso público, na infraestrutura, nos aparelhos, embora não tenham dado tablets para os professores de artes. Está errado, eles têm direito. O Pepe já está estudando uma forma disso. Não é? Então, o Brasil tem usado muito dinheiro público para equipar. No entanto,
o equipamento, como eu disse, a pesquisa do CGI, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostra, a TIC Educação 2012, a maioria desses computadores não está em sala de aula, está no laboratório. Então, o laboratório, às vezes, fica muito ocioso. E aí é um emprego de dinheiro público com um retorno muito pequeno. Seria melhor pensar, por exemplo, que o ideal, numa turma de 30, que o ideal seria não mais do que 30 alunos no ensino fundamental e mesmo no ensino médio. É utópico. O que a gente sabe que não acontece. Mas o ideal para ter um retorno, uma interatividade, seria isso. Quantos computadores para 30 alunos? Né? Se a gente considerar que 2 alunos podem usar ao mesmo tempo, 7, 8 computadores. Né? Então, isso tem a ver com a pergunta que é feita aqui. Ainda se pode implementar muito mais e capitalizar em cima daquilo que já foi enviado para as escolas, principalmente, né? No sentido de que, em vez desses computadores ficarem em laboratórios, eles estarem em salas de aula. Mas, além dessa... Nós estamos falando aqui muita parte em hardware, né, muita parte de facilitar o acesso da infraestrutura. Mas é a capacitação do professor. Isso é necessário. É isso. Eu falei, inclusive, na minha apresentação, que é muito importante que o professor que vai utilizar o material ele tenha conhecimento. E não só conhecimento do material que ele vai usar, mas conhecimento do que ele vai cobrar do aluno, né? Porque ele vai ter um resultado. Mas, se o aluno perceber que o professor não tem firmeza, o aluno percebe. Ele vai se desviar do caminho. Tem uma disciplina que até a gente chegou a comentar lá no blog do IGOV Brasil, do IGOV SP, uma disciplina que criaram há algum tempo na Espanha para os jovens de primeiro e segundo grau, que era Ciências do Mundo Contemporâneo, né? E que envolvia como utilizar, que envolve, né, como utilizar blogs, chats, Facebooks, redes sociais e assim por diante, para obter e compartilhar conhecimento, né, para fazer esse tipo de coisa. E parece que tem ido muito bem. Tem alguma iniciativa desse tipo no Brasil? Alguém estão desenhando alguma disciplina, quer para o professor, quer para o aluno, que passe, transfira esse conhecimento do que está acontecendo em tecnologia e como trazê-la para a sala de aula? Dá licença. Eu desconheço. E se eu quis, eu procurei e eu fui à luta. Eu não conheço ninguém que faça esse trabalho que eu faço. Seria muito legal, né? Conhecer, saber o que cada pessoa está fazendo, mas eu não conheço ninguém. A professora Adelina falou agora há pouco, para quem estava na internet, viu a nossa entrevista, o Pepe e o Edvar fizeram uma entrevista com a Adelina, nós vamos colocar na íntegra, possivelmente em dezembro, essa entrevista. A professora Adelina mora lá em Braga, em Portugal, e ela começou esse trabalho, um trabalho muito semelhante ao teu, inclusive, por isso que nós queríamos fazer até um link com isso, também na base de, sabe, olha, eu vou tentar fazer. Ela é professora de letras, de língua francesa, e ela começou a gravar as aulas porque via que os alunos têm telefone. Então, começou a gravar e deixar, e os alunos começaram a levar em podcast, né? E ela via que, em véspera de prova, subia os downloads, né? E a turma dela tinha 30, depois tinha 40, depois tinha 70 mil pessoas acessando, porque ultrapassou fronteiras, que esse que é acho que é o grande benefício, desafio, né? Benefício. Você poder chegar a várias pessoas. Mas a gente não encontra uma iniciativa tão estruturada assim dessa força tecnológica para os professores, mesmo porque se oferece tecnologia, também tem que oferecer como fazer, né? Nesse sentido é que a Multirio foi criada, e ela foi criada dentro do Sistema Municipal de Ensino. Ela é uma inovação muito grande no sistema educacional brasileiro, porque ela foi criada por uma lei municipal, então ela tem uma dotação do orçamento da educação. Os prefeitos são obrigados, no Brasil, pela Constituição Federal, a aplicar 25% do orçamento municipal em educação. Nós estudamos de tal maneira que a Multirio é um fragmento desse orçamento de 25%, exatamente para isso, para trabalhar, capitalizar em cima do que a Raquel disse. Existem muitas Raquéis
em vários pontos do Brasil. No caso do Rio de Janeiro, vários professores, por iniciativa própria, pela estimulação dos alunos também. Então, o que a gente fazia? Nós trabalhávamos, primeiro, um trabalho de garimpagem, de descobrir quem faz o quê, aonde, e depois colocar a internet a serviço dos professores e dos estudantes. Vou dar um exemplo rápido. Durante os Jogos Pan-Americanos, em 2008, 2007, 2008, os meninos da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, Campo Grande, Santa Cruz, que são zonas semi-rurais, não conheciam o mar. E eles moram no Rio de Janeiro, né? E os meninos da praia, daqui da Zona Sul, tampouco conheciam essa zona semi-urbana que existe lá. E havia competições em ambas as áreas. Havia competições na Lagoa, na praia de Copacabana, assim como havia competições em Realengo, nos grandes quartéis do Exército, havia equitação, saltos, essa coisa toda. O que nós fizemos com os professores e os estudantes? Uma rede de tal maneira que professores e estudantes compartilhavam seus diferentes contextos à luz dos Jogos Pan-Americanos. E aí não só mostravam o que a competição trazia, quais eram os desafios e as possibilidades, quem ganhou, como é que o Brasil se colocou, mas também fazíamos chat, trazíamos os próprios esportistas para conversar, agora sim, com a rede inteira. E aí os próprios estudantes contavam a diferença dos seus contextos e a cidade deixava de ser partida e se reunia através da rede e através da intermediação dos professores. Mas temos que um sentimento de pertencimento, né? Exatamente, de não se sentir excluído. É isso que eu disse antes. O ensino à distância, o uso virtual do conhecimento, traz a democratização, porque ele abrange todo mundo, né? Uma outra coisa que nós fizemos, muito, muito importante do meu ponto de vista, semelhante ao que você relatou há pouco, foi criar uma rede de professores, porque os professores têm diferentes níveis de experiência e de preparação, né? Então, tem professores que têm 2, 3 anos de carreira e tem outros que têm 15, 20 anos. Né? Dá licença. E tem outros também que já têm muitos anos, mas que não tiveram boa formação universitária. Existe isso também, né? E nem entraram no mundo virtual, nem no mundo que digital. É a resistência Né? que, É verdade. Que nós, do século passado, temos mesmo. Nós temos isso. Questão geracional. Quer dizer, nós não fomos educados como os nossos alunos, que já nascem com o celular na mão, né, que já nascem de frente para a televisão o tempo todo. Então, essas questões trazem também complexidades para a gente trabalhar propostas pedagógicas que devem unificar uma rede de ensino. Então, o computador e um grupo que agregue professores de diferentes experiências e de diferentes formações prévias, por exemplo, até um tempo atrás, os professores poderiam dar aula apenas tendo curso normal. Agora, a LDB já prevê que o professor tem que ter o curso de pedagogia. Isso faz uma enorme diferença, porque o curso normal era um ensino médio, não era um curso universitário, não é um curso universitário. Por outra parte, o professor que tem pedagogia nem sempre fez a pedagogia numa boa universidade. Então, tem um desequilíbrio nisso aí. O que a gente procurou fazer encarando essa realidade? Criamos um site chamado Século XXI. Ele trabalhava com a palavra chave, C-H-A-V-E, onde o C quer dizer o conceito. Por exemplo, se um professor precisa de trabalhar questões de sexualidade, ou drogas, ou violência, ou biotecnologia, sustentabilidade. Esse é um tema. Mas esse tema da sexualidade, da sustentabilidade, pode ser trabalhado em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em ciências. Então, como é que esse tema integra as várias áreas de conhecimento?
Na palavra C, conceito, a gente abria uma série de informações que ficavam catalogadas no site para o professor que tinha 1 ou 2 anos de experiência e também para o professor que tinha 20 anos. Então, no conceito, os professores iam encontrar matérias mais simples ou mais complexas. E aí, dentro do seu nível de conhecimento e capacidade de desenvolver o tema, eles se sentiam à vontade. A letra H da palavra-chave significava hoje. Como é que hoje esse conceito de sexualidade, ou de biotecnologia, ou sustentabilidade está sendo discutido aqui no Brasil e no mundo inteiro? Então, tem referências sobre vídeos, sobre outros sites na internet, sobre filmes, sobre músicas, sobre textos, todos os recursos pedagógicos que um professor pode ter e que não tem tempo, muitas vezes, de pesquisar, mas está tudo lá, e ele pode pesquisar ali, em casa ou mesmo na escola, na letra H. O A é atualidades. Então, se hoje no Brasil acontece isso, em que situações mais específicas a gente encontra explicações para sustentabilidade? Que filmes? No caso de artes, o lixo extraordinário, que vídeos, que documentários, etc. Ou seja, a gente vai agrupando em cada letrinha da palavra recursos. O V, vitrine. O vitrine são coisas que existem no Brasil e fora do Brasil. Se o professor quiser dar um voo um pouco mais ambicioso, a Inglaterra é fértil em matérias maravilhosas, através da produção da BBC, do Channel 4, que fazia muita coisa boa. O Canadá tem a CBC, que produz muito para criança, adolescentes, jovens. Então, a gente pesquisava isso e colocava, você consegue isso pelo link tal, tal e tal. É a vitrine. E, por nós último, temos o Futura, né? o Futura, tem a TV Escola, do MEC, né? A própria Multirio, que tem muita produção, inclusive premiada internacionalmente. E, por fim, o E. O E é uma maravilha, porque é experiências, são as experiências dos próprios professores. Por exemplo, a Raquel, o que ela mostrou para nós, ela posta lá. E aí você cede os direitos de tal maneira que seus colegas podem se beneficiar da sua experiência. Mas você vai ganhar porque outros colegas que trabalham em níveis análogos aos seus vão te mandar também experiências. Então, Muito interessante, né? é uma verdadeira feira de possibilidades que os professores cariocas e brasileiros, porque aí outros professores que queiram tem também o acesso permitido no grupo. Então, é um local protegido, digamos assim, mas aberto a uma possibilidade enorme de usos de materiais pedagógicos que, muitas vezes, os professores não têm tempo de pesquisar. Eles não são obrigados a fazer isso, mas eles vêm como a abelha que vem no enxame buscar um mel maravilhoso. Regina, tem a Isabel Meiroz Dias é uma correspondente nossa no Igual SP. Ela começou fazendo matérias para nós desde Londres, postando no nosso blog, e agora mora no Rio de Janeiro. E ela, quando você começou a falar, você estava falando, ela me passou um Twitter falando assim, pergunta para ela como é que eu faço para ir até a Multirios, como é que eu posso ir lá na Multirios, que acho que, inclusive, é uma curiosidade de outros vários aqui. Além do site, dá para marcar uma visita? Dá para... Eu espero que sim, espero que a atual administração tenha essa sensibilidade, porque nós recebíamos constantemente. A Multirio fica no Largo dos Leões, no Maitá, no Rio de Janeiro. É bem no entroncamento de duas ruas principais, a São Clemente e a Conde de Irajá. É um prédio alto, está escrito na porta Multirio, ele fica ali na esquina da São Clemente com Conde de Irajá, no Largo dos Leões, o Maitá, no Rio de Janeiro. Isabel, você já sabe, então, onde é que tem que ir, já está falado de qual é o endereço, depois conta para a gente, faça um post para o Igual SP. Eu vou continuar aqui, tem uma questão, também acho que as duas podem estar respondendo, que vem lá do CETEM de Santa Catarina, é quem também ecoa nosso sinal para lá, que é do Gelson Fortunato.
que pergunta o seguinte: o ensino à distância não provoca um esfriamento das relações humanas, afetivas e familiares? O aluno fica melhor tecnicamente, mas menos sensível à realidade? Eu acredito que sim, fica sim. Porque o calor da sala de aula é muito importante. Por isso que o professor tem que ser um intermediador de informações, porque é ele que forma o ser humano. Por isso que o professor tem que amar aquilo que ele faz. Porque em sala de aula é que você comanda, é que você educa, é que você estimula, é que você cria e faz com que eles criem também. Então, sem dúvida nenhuma, a sala de aula ainda é extremamente importante. Com certeza. Eu assino embaixo, endosso o que Raquel disse, vários dos nossos professores dizem, que a sala de aula é o lugar essencial dessa constituição de conhecimentos e valores, dentro da diversidade. O Brasil é um país diverso, ricamente diverso, e, infelizmente, muito desigual ainda, né? A situação socioeconômica das crianças, das famílias, traz ainda muita desigualdade. Mas é na sala de aula que a gente busca abrir oportunidades para todos, os que são diversos, meninos, meninas, negros, brancos, de origem indígena, oriental, o que for, e filhos de famílias de baixa renda, de classe média, todos têm que ter o mesmo direito na escola pública, né? Então, isso é essencial. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não passei para ninguém. Ah, bom. Então, vamos lá. Por favor. Identifique o nome, a instituição, por favor. Olá, meu nome é Sérgio Bicudo, sou professor de mídia da PUC. E, apesar de ser um curso de mídia e uma faculdade assim, de um nível considerado bacana, ainda existe esse paradoxo do uso da mídia em si, do virtual e do celular, e do uso presencial. Acho que é uma coisa que precede isso tudo, que é uma certa formação autônoma. Normalmente, o aluno ele vem numa tradição de copy-paste, 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 mesmo na lousa, né? Então, ele tem um pouco de dificuldade de ter disciplina. Tiro pelas minhas filhas, né? Vão fazer as coisas? Não vão, né? Então, assim, não tem aquela formação do hacker, do empreendedor, de fazer as coisas sozinhos, não tem a disciplina. Então, a educação à distância, ela precisa muito dessa formação autônoma e disciplinar. Então, vejo isso como um elemento aí de passagem para a gente ter essa evolução dos conteúdos online e as pessoas observando. Mas, por outro lado, muitas vezes elas, na sala de aula, minhas filhas, não acompanham a aula, depois vão na internet para recuperar o tempo perdido. Eu acho que, na época medieval, você tinha um livro copiado à mão, daí fazia muito sentido um professor, numa igreja ou numa praça, estar falando ele. Hoje, com um celularzinho na mão, você tem mais conteúdo que a biblioteca da sua escola. Então, a gente tem que chegar num equilíbrio. Eu acho que a primeira informação, eu defendo que ela seja massificada online. E a experiência pessoal, essa da sala de aula, essa do calor, seja para dúvida. Então, eu acho que o conteúdo, num bom game, num bom vídeo, numa boa animação, ele está super bem elaborado, eu acho que com mais riqueza e mais atratividade do que com o professor falando, às vezes, com poucos recursos visuais. Então, acho que essa a primeira abordagem, eu defendo o conteúdo massificado, então, aí os MOOCs, e daí uma experiência personalizada, daí ela com presencialmente. Mas a gente também não pode esquecer que hoje a gente tem muitos grupos, estava até conversando com o Roberto, da criação de um ecossistema do conhecimento, que foi um pouco que eu trabalhei na minha pós-graduação. Porque hoje tem muitos grupos de discussão. A gente faz em volta do Coursera, do edX, tal, tem muitos grupos de dúvida. Então, se o conteúdo é massificado, a própria rede se organiza para sanar as dúvidas e resgatar um pouco desse calor.
Então, o que eu queria pontuar é que a gente tem que ter um pouco de cuidado com achar que tudo que é presencial é mais caloroso, porque nem sempre, e tudo que é massificado, tudo que é virtual é mais massificado, porque nem sempre também. Você pega uma sala de aula com um professor que dá trocentas aulas por dia, em vários empregos, com mais de 50 pessoas, também, cadê esse calor humano, entendeu? Ele não tem condição de ter essa presença pontual. Então, vira um conteúdo massificado também. E, às vezes, na internet, você tem um monte de tutores, ou próprios grupos, ou próprias redes sociais, que ajudam a personalizar esse atendimento. Não é sempre o conteúdo massificado na internet. Então, gostaria que vocês pontuassem um pouco essa diferença. Dá licença. Professor, eu concordo com você, mas eu também acho assim, o aluno, como ele é ainda jovem, ele precisa de uma direção. Embora ele chegue na casa dele, ele tenha conhecimento, ele entre na internet, ele vá procurar, mas ele tem que ter uma direção para isso, né? Então, o professor está ali para quê? Para que ele comande isso. Eu concordo com você, que é difícil, é massificante, a educação no Brasil não tem valor. Eu mesma sou professora da rede estadual, mas eu não consigo ser só do Estado, porque eu não consigo viver com o salário do Estado. Então, eu dou aula também em escola particular. Eu dou 53 horas aulas por dia, quer dizer, semanais. Então, é muito complicado, porque eu sou estressada, eu dou aula de manhã, à tarde e à noite. Mas, nem por isso, eu não dou calor humano para o meu aluno, porque o professor escolheu aquilo para fazer. Então, ele sabe que ele tem que chegar e dar calor humano. Não vou falar que tem dia que eu não estou com dor de cabeça e vou dar aula, mas eu aviso, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor na coluna. Eu vim trabalhar porque eu tenho respeito a você. Então, você vai ter respeito por mim. Hoje a aula não vai ser aquele dinamismo, vai ser menos. É a realidade de um professor. Ontem, por exemplo, de quinta-feira, é um dia que eu dou 17 aulas. Nem por isso eu deixo de cumprir o meu dever em sala de aula. Então, existe o calor humano, eu defendo. Existe o calor humano, sim. Existem professores que dão 10 horas aulas, que entram numa sala de aula e que não têm um pingo de calor humano. Não é a carga horária que o professor tenha que vai fazer com que ele tenha ou não o calor humano. Quem tem calor humano, tem. Quem não tem calor humano, não tem. Mas e a quantidade, Raquel? E a quantidade? Você tem 50 alunos, você divide 50 minutos por 50 alunos. Tem 1 minuto de calor humano para cada um. Também, assim, quantitativamente, é difícil, entendeu? Estou falando, as condições de trabalho não são boas, é isso que eu estou falando. Lógico. Você acha que eu não adoraria ganhar no Estado, que eu adoro trabalhar no Estado? Você acha que eu não adoraria trabalhar no Estado, ganhando o que eu ganho numa particular? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas a realidade não é essa. Como é seu primeiro nome? Sérgio. Sérgio, sua questão é muito rica. Eu acho que ela traz umas 3 linhas de análise. Uma delas é a questão da epistemologia do conhecimento, a partir do uso de mídias, a gente entender melhor para que idades, para que circunstâncias. A outra questão é essa que a Raquel abordou agora, do lugar da escola, principalmente da escola pública, para onde vai a maioria da população. O lugar da escola que sistematiza conhecimentos, né? Que não deixa os conhecimentos esparsos, que dá sentido, que dá significado. E aí a terceira questão que você levanta também, que eu acho bem interessante, foi uma que eu coloquei das flipped classrooms, né? Das sala de aula assim, ao contrário. O exemplo que você deu é muito clássico disso, né? Os alunos pegam o problema, vão esmiuçar primeiro e vão para a escola outra vez para sistematizar, mas a partir de um outro tipo de motivação e de alimentação. Agora, numa coisa que eu estou completamente do lado da Raquel e como professora sempre, é a questão seguinte: a gente tem que pensar muito para quem as mídias serão usadas. Crianças de educação infantil não precisam de computadores nem de joguinhos eletrônicos em sala de aula.
É muito provável que os de classe média e mesmo bastante de baixa renda já tenham os joguinhos em casa. Mas a criança, entre os 0 e os 6 anos, ela precisa de brincar, ela precisa de ter experiências de primeira mão com o corpo dela, as primeiras noções topológicas espaciais em cima, embaixo, longe, perto, dentro, fora. Ela não vai adquirir virtualmente fazendo um joguinho, ela vai adquirir com o corpo, com a experiência direta. Ela vai entender o que é sólido, líquido, pastoso, fazendo barro, pegando água e misturando com areia, entendeu? Então, a gente também tem que pensar o que nós estamos propondo quando a gente fala de políticas públicas que usem tecnologia, né? Uma criança que está aprendendo a ler e escrever, a criança aí por volta dos... está sistematizando, porque a criança leva uns 6 anos aprendendo a ler e escrever. Ela começa, como Paulo Freire dizia, ela lê as nuvens, ela lê o seu rosto de pai, se você está contente com ela ou não está. Isso é uma leitura, né? E são várias as leituras até chegar à leitura abstrata dos enunciados, das palavras, das sílabas e das letras. Essa criança não está precisando de computador também, não. Ela está precisando de muito livro, de muita conversa, de muita criatividade. Para quem é que a gente está falando no uso de tecnologias da educação? A meu ver, é quando a pessoa, quando o adolescente, você usou bem a palavra, às vezes dizem aborrecente, o adolescente, que é um conceito ocidental, né, porque, por exemplo, em certas tribos indígenas do país, a criança sai da infância e entra direto na idade adulta. E não fora de tribos indígenas. Aqui dentro de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, na minha Minas Gerais, tem muita criança que não conhece a adolescência, sai direto da infância já trabalhando, então tem o trabalho infantil. Esses conceitos são muito relativos, mas, em termos do que nós conhecemos através da pesquisa, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, a pessoa começa a raciocinar mais abstratamente. E aí entra uma questão que você suscitou. E será capaz de entender a linguagem, a gramática, a semântica dos computadores e a maravilha do que eles oferecem a partir do momento em que elas também estão raciocinando de uma maneira mais concreta, mais consequente, capazes de entender relações de causa e efeito. E uma questão muito importante que você provoca, e que eu tenho conversado com alguns pesquisadores da área de educação e mídia, é a questão da programação. Uma das coisas que tem se pensado muito hoje, da boa aplicação da mídia em qualquer área do conhecimento, é ajudar as crianças a programarem. Elas criam por conta própria, né? Não tão por conta própria. Então, concluindo e voltando à questão que a Raquel levantou, provocada por você. Para a criança menor, para a criança pequena, eu diria para a criança até os 12, 13 anos, que está na puberdade indo para a adolescência, o encontro presencial é essencial, seja por parte de nós pais, seja por parte de nós professores. É ele que sistematiza a vida. E não só o conhecimento, eu estou sempre insistindo isso, a educação é constituir conhecimentos e valores. Não adianta só ter a cabeça feita, saber calcular, saber ler e escrever, se não usa aquilo na vida prática, né? Concordo plenamente. Acho que um dos cânceres da sociedade é o foco no vestibular. Você não forma para a vida, você forma para vestibular. Para vestibular. Você estuda no ensino médio para ter êxito no que está acontecendo hoje, no Enem, né? Então, eu encerro agora meu comentário dizendo, a sua pergunta é riquíssima, porque ela abre para nós a necessidade de análise, principalmente vocês que ainda estão na universidade pesquisando e formando novos quadros, a análise do uso dos computadores e dos jogos e tudo mais nas escolas. Para que finalidade? É só porque está na moda? Não! É porque é uma conquista da inteligência humana que vai facilitar e ampliar a possibilidade de constituir conhecimentos e valores. Mas a gente precisa de adensar isso mais e publicar e divulgar. E não
desescolarizar a sociedade. Isso seria um grande crime. A sociedade precisa das escolas, claro, que melhoradas, professores bem pagos, com plano de carreira decente, justo, que fizesse justiça à dificuldade do nosso trabalho. Agora, desescolarizar porque tem computador, não. Isso vai ser uma terra arrasada, de maneira alguma. Tem que escolarizar a sociedade. Escolarizar de uma maneira inteligente, criativa, democrática, né? Bom, eu quero que a gente já, com isso, com essa pergunta, com essa resposta, na verdade, a gente respondeu duas perguntas aqui pessoal online, que é do Anderson Bensal e da Cristine Munhoz, perdão. Já ultrapassamos bastante o tempo de hoje, mas tem tempo para mais uma pergunta que é feita aqui pela plateia. Bom dia a todos. Meu nome é Natânia, eu sou estagiária de comunicação aqui da Fundap. Na verdade, eu teria duas perguntas para fazer, para vocês duas. Bom, a primeira é como é que foi essa experiência de participar do Inova Day para vocês? E a segunda é quais benefícios vocês acham que esse tipo de evento traz para a sociedade, para o governo e para o nosso Estado? Muito obrigada. Olha, eu fiquei muito feliz, eu não conhecia a Inova Day. Eu fiquei contente de poder estar passando aquilo que eu trabalho, que era desconhecido, né? Então, eu achei muito legal isso, embora eu relutei. Falei com o Edivar, não, eu não vou, porque eu me considero assim, legal em sala de aula, mas não para fazer isso. Mas hoje eu falo que bacana, né? Quantas pessoas estão podendo saber, quem sabe a gente até possa descobrir mais pessoas que possam estar fazendo esse mesmo trabalho que eu desenvolvo, né? E eu acho que isso vai ter uma repercussão bacana. O trabalho que a professora faz, que lindo, né? Que eu também não conhecia. Então, o conhecimento, quando se torna via internet, é aquilo que a gente falou como a educação, ela acaba sendo muito vasta, né? Muita gente consegue acessar. Então, isso é maravilhoso. Eu achei, muito obrigada, achei muito legal. Bom, eu vou na mesma linha, eu também não conhecia o Inova Day e achei a iniciativa muito importante. Tomara que ela se expanda pelo Brasil afora, que haja vários Inova Days em outros estados. Quem sabe vocês podem fazer uma grande rede, né, pelo país todo e democratizar essas discussões, cada uma com o seu tom, com sua nuance. Acho que é um dever do Estado, né? É nossa obrigação, quando nós estamos em órgãos do Estado, a permitir, a abrir, proporcionar o acesso a tudo de bom que a sociedade brasileira cria. Eu agradeço também a oportunidade. Nós que agradecemos, professoras Raquel e Regina, foi uma presença muito boa, uma manhã muito gostosa para a gente aqui. Nós vamos encerrar o Inova Day de hoje e também acolhendo essa sugestão da professora Regina, dizendo o seguinte, você tem uma ideia nova, você está fazendo algum trabalho novo, entra lá no igovsp.net, entre em contato com a gente quer saber dessas experiências, a gente quer poder iluminar esses fatos, como faz a Regina em Piracicaba, como faz a Raquel em Piracicaba, perdão, como faz tanta gente no interior de São Paulo, no interior do Brasil. Nós temos o Inova Day está querendo parcerias junto às escolas de governo de todo o país. Em Santa Catarina, a gente está sendo reproduzido pelo CETEM. Enfim, o que a gente quer é realmente espalhar isso daí. Então, se você tiver alguma experiência, queira contar com a gente, igovsp.net, e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.